Pergunta ao Edu Panzi: como que depois de um primeiro tempo bom, perdendo um tanto de gol, o Cruzeiro conseguiu perder o jogo pro Criciúma? Como? Eu tenho uma ideia, mas primeiro eu quero saber do Edu Panzi: como que o Cruzeiro conseguiu perder um jogo em que no primeiro tempo, Edu, ele perdeu pelo menos 4, 5 grandes chances? Mas isso não é de hoje, né? O Cruzeiro é uma equipe que até cria, mas peca na falta de qualidade de alguns jogadores, e o time que tem a dificuldade, às vezes, precisa ser certeiro. O Cruzeiro acabou não sendo, depois o Criciúma cresceu na partida e acabou vencendo em falhas do sistema defensivo do Cruzeiro. A gente até brincava não, a gente tinha um debate aqui antes do programa. Vamos trazê-lo para o ar. Sobre o glorioso Palácios. Que você achou que ele não foi mal ontem. Eu acho que comprometeu 0. Aí você falou, mas não ajudou. Não, falei, mas ele não ajudou nada. Você concorda comigo nessa? Só de comprometer já tá ótimo. Agora, de não comprometer já tá ótimo. Eu não coloco nas costas só dele, mas tem um erro ali no setor dele, no gol do Criciúma, que ele sai para dar o bote no Marcelo Hermes e fica o Bolacier, como queiram, fica sozinho ali onde ele deveria estar. Só que eu não posso ser covarde nesse ponto com o Palácios. Ele saiu para dar o bote ali, mas ele saiu errado ou deveria ter alguém ali e ele tá lá atrás? Aí então, é o problema do setor. Exatamente. Exato, problema de entendimento da função, mas eu acho que o problema do Cruzeiro ontem não foi o Palácios. Passou longe do Palácio, porque para mim o problema foi do outro lado. Atuações muito ruins de Kaique, que vinha jogando bem. Atuação muito ruim do Lucas Silva. Atuação ruim do Ramiro, que jogou mais pro lado de cá, mas também não foi bem. E Lucas Silva e Ramiro foram bem contra o Flamengo. O Lucas saiu no intervalo ontem. Saiu no intervalo. E não foi uma noite feliz do Seabra também. A gente falou agora há pouco das críticas pontuais ao jogo do Milito. E para mim, se o Cruzeiro faz uma campanha muito boa, acima da expectativa no Brasileiro, tem muito do bom trabalho do Seabra, mas ontem ele não foi bem para mim nas alterações, nas escolhas. Eu, por exemplo, não teria tirado o Arthur, teria tirado o Veron, isso aí foi uma loucura, que estava apagado no jogo. Ele acabou optando por tirar o Arthur, acho que não foi uma boa mexida. Depois o Barreal virando lateral, enfim. São escolhas, a gente respeita, mas a gente tem todo o direito de discordar. E nem por isso a gente vai chegar aqui e fritar treinador. São críticas pontuais ao jogo contra o Criciúma. Por exemplo, no jogo contra o Flamengo, o Seabra trabalhou bem. Nos jogos aqui no Mineirão tem trabalhado muito bem, o Cruzeiro tem ido muito bem. A dificuldade vem, ou tem aparecido mais nos jogos fora de casa, o que é normal. E a perspectiva é que o Cruzeiro melhore ali na frente com as contratações, e eu sigo acreditando muito no trabalho do Seabra, apesar de ontem. Eu também acredito muito no trabalho do Seabra, me sinto muito confortável para falar isso aqui, mas ontem ele avacalhou com o jogo. Ontem a leitura dele no jogo foi muito, mas muito ruim. Se você precisa fazer um gol no Criciúma, o primeiro cara que você tira do jogo é o Palácios. Porque se o Palácios não ajuda nada, e ele é o cara que menos ajuda lá na construção ofensiva, você precisava de 2 gols para virar o jogo. O Palácios jogou quase os 90. E aí não vou ficar aqui também pegando pecha só no Palácios, não. Tirar o Arthur Gomes foi uma loucura. O Arthur Gomes tinha sido, junto com o Matheus Pereira, o principal jogador do Cruzeiro no primeiro tempo. E na explicação da entrevista coletiva, o Seabra falou que ele precisava do Barreal rompendo, entrando na área ali pelo setor esquerdo. Então tirasse o Veron do jogo e passasse o Arthur Gomes por outro lado. Ontem, o treinador do Cruzeiro, que tem feito um ótimo trabalho, fez uma leitura errada e, na minha opinião, culminou com o resultado de derrota para o time. O Rubens Júnior tá por aqui, tudo bem, Rubinho? Tudo bem, Léo. Apenas observando aqui o debate entre você e o Edu, eu acho que um ingrediente aí para acrescentar com relação ao Palácios, que não comprometeu, mas também não ajudou, que o Edu disse, foi porque o lado direito estava muito apagado graças à soma com o Verón, né? Ficou difícil porque o Verón não jogou bem, o Palácios não era ofensivo, mas no primeiro tempo ficou muito claro que ele pensou o jogo diferente nisso. Era pro Palácios ficar realmente, e o lado esquerdo é que ia. O lado esquerdo deitou no Criciúma no primeiro tempo. Aí tem uma crítica não só ao Seabra, porque eu falei que foi um personagem ontem, a quantidade de gols que o Cruzeiro perde. Aí é que a gente tem que colocar na balança. O trabalho do técnico, o treinador trabalha para fazer o seu time não oferecer oportunidades para o adversário e criar oportunidades lá na frente. O Cruzeiro criou, cara. Se o Cruzeiro chega lá e perde gol, não é o treinador que chuta, que cabeceia, é o jogador. Aí a crítica vai ao atleta. Eu até pensei, quando o Pansieri trazia a informação de que o Palácios pudesse jogar, eu falei, vai tentar equilibrar os lados,
Acho que ele troca, leva o Arthur pro lado direito, porque não é característica do Palácio apoiar. Então, o Seabra abriu mão do lateral direito subir. E o Cruzeiro joga com o lateral subindo muito pela direita, que é o William. Então, se o lateral direito escolhido não vai subir tanto, o ponta mais agressivo, mais de 1 contra 1, deve jogar lá. Ele não fez. Ele preferiu colocar do mesmo lado o lateral com maior qualidade de apoio, o Kaique e o Arthur. E no início deu certo, cara. O Cruzeiro poderia ter feito até 2-0 ali. Ninguém estaria criticando ou batendo. No primeiro tempo do Cruzeiro foi muito bom. Só que aí a coisa desengrenou. Aí que eu acho que vieram alguns erros de leitura, de escolha na hora de mexer na equipe, e o Criciúma cresceu e acabou vencendo o jogo. Mas são críticas pontuais. 6h47. Rubem Júnior, nós vamos falar do day after, né? Do dia após a derrota do Cruzeiro, até mesmo porque já vem por aí o Corinthians, mas sabe o que tem antes disso? Diga. O Rubem Júnior. O dia após derrota, Léo, e vida que segue, até porque o Cruzeiro deixou Belo Horizonte para 2 compromissos fora de casa contra o Flamengo. A derrota também, mais um resultado negativo para o Criciúma. Os jogadores retornaram para Belo Horizonte no início da madrugada, liberados, e a reapresentação marcada para amanhã no período da tarde na Toca da Raposa. O assunto agora é o Corinthians, domingo, horário tradicional, 4 da tarde. E atenção, Nação Azul, o torcedor do Cruzeiro já correndo atrás do seu bilhete, é clássico do futebol brasileiro, e 35 mil já garantidos pro duelo que deve chegar aí à casa dos 50 mil torcedores pro domingão contra a equipe do Corinthians. O que pode fazer o técnico Fernando Seabra? Ele tem a importante volta do lateral direito, o William, que foi substituído ontem pelo Palácios. Na ala esquerda tem a interrogação, mantém o Kaique, que foi titular contra a equipe do Flamengo, havia também feito uma boa partida contra o Furacão. O Edu e você também comentava a respeito de ontem, não manteve a média, mas fica essa interrogação se volta o Marlon ou não. A baixa fica por conta do João Marcelo, mais uma vez o Seabra tendo problemas ali no setor defensivo. O João Marcelo recebeu o 3º cartão amarelo, o Neres vai assumir a função. Ainda sobre a zaga, o Cruzeiro, que tem emprestado ao Real Valladolid, outro clube que e o Ronaldo, que na época emprestou pro Valladolid da Espanha, o Lucas Oliveira, ele deve sair do Valladolid e ser emprestado pro futebol japonês. Havia até uma certa expectativa para quem sabe um retorno, do Lucas Oliveira, mas deve ser reemprestado, agora indo pro futebol japonês. O Cruzeiro programa uma sexta-feira muito movimentada na Toca, não só com a reapresentação para o desafio contra o Corinthians, mas também a apresentação do Lautaro Dias, marcada para 1h30 da tarde, e a Itatiaia vai trazer todos os detalhes dentro da programação. Sobre o time ainda, Léo, pro duelo contra o Corinthians, a gente comentava sobre o João Marcelo, falava também sobre o próprio Kaique, na ala esquerda, que pode ser mantido ou não, e o William voltando na direita. São essas as mudanças previstas pro duelo, mas vamos aguardar também sobre esse meio campo, que vem tendo o Lucas Silva, que vem tendo o Ramiro, que vem tendo Lucas Romero, quem sabe podendo pintar uma briga boa por esse meio com Japa, com o próprio Vitinho, o Barreal. São algumas alternativas que tem o técnico do Cruzeiro para o desafio contra o time paulista domingo, horário bom, 4 da tarde, Léo. Sem a menor dúvida, e com esse horário, Edu, o Rubem Júnior já trouxe a informação, mais de 35 mil já garantidos para o jogo do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro nesse momento está fazendo a seguinte conta: a campanha fora de casa não tá boa, o time piorou, mas em casa nós ganhamos todos os jogos. É assim que a torcida do Cruzeiro tá pensando. 100% de aproveitamento. Aí eles estão pensando o quê? Vai ganhar mais uma do Corinthians. E o Cruzeiro joga como favorito, né? Porque se pegar outros jogos que o Cruzeiro inclusive venceu, contra o Botafogo, o Cruzeiro não era o favorito. Não. Contra o Fluminense, pelo momento do Fluminense, talvez um equilíbrio ali, mas tecnicamente o Fluminense tem jogadores fortes. Mas o Cruzeiro era favorito. Contra o Atlético Paranaense, eu acho que não tinha favorito ali. Pau. Né?
contra o Corinthians, o Cruzeiro é favorito. Não é possível, né? É uma responsabilidade de ser o favorito no jogo, vive um momento muito melhor. O que vocês disseram, né? O aproveitamento como mandante, isso conta, e o torcedor comprando a ideia. O torcedor sabe que o Cruzeiro tem jogado bem, que a campanha em Belo Horizonte tem muito da campanha do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, e se ficaram 3 pontos lá em Criciúma, é hora de recuperá-los aqui em Belo Horizonte, jogando no Mineirão, diante de um grande adversário, porque por pior que esteja o momento do Corinthians, cara, é o Corinthians. Ganhar do Corinthians eleva o moral de qualquer time. Vai, fala a frase do Galvão Bueno. Como é que é? Ganhado da Argentina. Ganhar é muito bom, mas ganhar do Corinthians é ganhar melhor. de Corinthians, de Flamengo, no caso do Cruzeiro, do Atlético também, mas Corinthians e Jogo Flamengo. grande, né? Corinthians e Flamengo são as maiores torcidas do futebol brasileiro. Então, cara, é pra recuperar e pra voltar com moral lá em cima. E o Cruzeiro hoje, Edu e Léo, de olho na telinha, porque tem o Corinthians em campo, em casa, né? O jogo às 8 da noite contra o Vitória, penúltimo colocado, o Corinthians, que tenta a reabilitação, pressão dentro e fora de campo. É uma que fase, né, Léo? Você já imaginou o nível de sofrimento hoje lá na Arena Corinthians? Corinthians e Vitória. Nossa. Porque a torcida do Corinthians tem sofrido com as pataquadas que tem feito esse presidente atual e as gestões anteriores. Nossa. Vamos mudar a chave?